Bom, boa tarde a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. Temos aqui mais um seminário do grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. E hoje a gente tem o prazer aqui de ter com a gente o Juliano Boaventura. O Juliano, ele fez doutorado aqui e está agora fazendo um pós-doutoramento junto com a professora Silvia. E vai falar para a gente um pouco sobre famílias de órbitas periódicas, né, Juliano? Isso. Fique à vontade. Tá, deixa eu só colocar minha apresentação aqui, então. Compartilhar. Acho que agora está aparecendo aí, né? Sim, perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos e todas, né? Quero agradecer ao convite, né, para esse seminário, e é sempre um prazer estar no meio de vocês. E agradecer em especial ao grupo que trabalha exatamente com essas órbitas periódicas, Alessandra, Silvia, Otton, né? E vamos começar a discutir, então, essa ideia de, não só de falar um pouquinho dessas órbitas periódicas simétricas, mas também tratar do sistema que nós estamos trabalhando no momento, que é o sistema tripolo-segmento, só que com articulação. Bom, antes da gente entrar nesse sistema, deixa eu só comentar qual é a ideia do seminário de hoje, né? Então, são esses tópicos que estão sendo apresentados para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o que são órbitas periódicas, depois especificamente sobre órbitas periódicas simétricas. Vou tratar um pouco da ideia de onde surgiu para nós aqui no grupo a ideia desse estudo, desse tema, que começa com o dipolo segmento, eu vou para o tripolo segmento, e depois já entra no tripolo segmento articulado para a gente ver alguns resultados interessantes que têm aparecido nas últimas simulações que a gente tem feito. Então, eu começo falando um pouquinho, né, sobre órbitas periódicas de um modo geral. Então, só lembrando, de um ponto de vista bem básico, né, que qualquer sistema que seja periódico, as configurações têm que ser repetidas em intervalo de tempos regulares. Então, as órbitas periódicas, elas entram exatamente nesse bojo de sistemas periódicos, porque a ideia é que a gente repita exatamente o mesmo padrão dentro de um intervalo de tempo que é o período de um sistema periódico. Então, a ideia, né, dessas órbitas periódicas é que a resolução, né, ou a solução da equação diferencial que tem aqui de x dois pontos, que é uma função de x ponto e t, ela vai atender exatamente essa consideração, né? Um x num tempo inicial, um x ponto no tempo inicial, né? A velocidade no tempo inicial, ela tem que repetir depois de um certo período. Então, a posição no tempo t e a velocidade em x no tempo t, ela é exatamente igual às condições iniciais. E é isso que faz com que a gente tenha essa ideia de sistemas periódicos de modo geral, né? E no caso específico para uma órbita periódica simétrica, é que esse tempo t0 e o tempo de t0 mais o t, que a gente considera aí o período, no caso, ele tem que ser igual a zero, né? Então, o x ponto em t0 e x ponto em t0 mais t tem que ser igual a zero. Então, é isso que faz com que a gente tenha uma órbita periódica simétrica. Claro que dá para a gente ter órbitas periódicas com simetria, pensando na simetria no eixo y, também no eixo x, mas para o nosso estudo aqui, a gente resolveu estudar a simetria em relação ao eixo x. Então, todas as órbitas apresentadas de modo geral dentro dos nossos resultados têm como fundamentação básica a simetria no eixo x. O que acontece, na verdade, com as órbitas periódicas simétricas com relação ao eixo x, né, é que o vetor velocidade em y ele vai cruzar duas vezes esse eixo, claro, com sentidos do vetor diferentes, né? Então, em um momento
dependendo do tipo de órbita que eu tenho, prógrado ou retrógrado, eu tenho dois vetores diferentes, né? Um com sentido positivo de y, outro com sentido negativo de y e vice-versa, né? Isso pode acontecer. Mas o mais interessante, o mais importante é que para as condições iniciais nossa do estudo do sistema, né, em T0 igual a zero, a gente tem a condição de que o y0 é zero, então a gente está partindo da condição da partícula no eixo x, e o x ponto inicial também é zero, né? Então eu tenho ali os vetores somente em y. E depois de um certo tempo, metade do período, que é esse t sobre 2 que está aparecendo aqui, eu tenho exatamente as mesmas condições, né? 0, 0 para y0 e para x ponto zero. Então, ela vai cruzar exatamente esse eixo x em dois pontos. É isso que a gente espera dos nossos resultados com essas órbitas periódicas de um modo geral. E o que a gente quer, na verdade, né, do ponto de vista matemático, assim, pensando já de um modo mais matemático, o que a gente quer é que encontrar um ponto x0 e y0 ponto, né, em que fecha o ciclo dessa órbita, né? Então, o que a gente procura é exatamente isso do ponto de vista matemático. Depois que essas órbitas periódicas, então, já que a gente já entende essas órbitas periódicas como simétricas, o que a gente quer, na verdade, é buscar, né, o conjunto que... só antes de falar disso aí, só para mostrar aqui para vocês, né, isso aqui é um exemplo de uma órbita periódica simétrica, né, só para ilustrar um pouco mais o que eu estou falando, do sistema tripolo, só que aqui eu coloquei uma representação sem os segmentos. Então, esses pontos pretos representam as 3 massas do sistema, e esses pontos em laranja representam os pontos de equilíbrio do sistema. E aí, aqui veja que a gente tem uma órbita simétrica, né, e dá para perceber exatamente a simetria em relação ao eixo X, então são esse conjunto de órbitas que a gente procura a todo momento. Nesse estudo do tripolo, a gente depois, com a evolução da simulação, a gente coloca os segmentos e verifica também as órbitas com relação a esse sistema mais o segmento. Então, isso aqui é um exemplo de uma órbita periódica simétrica. Mas o que nós queremos, na verdade, como resultado, né, é encontrar essas famílias de órbitas periódicas. Então, o que a gente faz, né, nesse estudo é procurar dentro de um mapa de sistema de órbitas periódicas, e esse mapa ele é representado, né, usando as coordenadas x inicial da órbita e mais a constante de Jacobi, e através desse mapa a gente encontra algumas curvas, né, e essas curvas elas são contínuas, exatamente para representar as famílias de órbitas periódicas. Então, cada ponto dessas famílias, dessas curvas, né, que vão aparecer nesse mapa, determina uma órbita periódica. E a gente analisa dentro dessas curvas aquelas que representam a mesma família. Então, a ideia é, depois de configurado esse mapa, a gente tentar localizar dentro desse mapa quais são as curvas que representam as famílias de órbitas periódicas, né, que representam a mesma família de órbitas periódicas. Isso é um trabalho mais meticuloso e feito à mão, porque você tem que separar famílias e normalmente pode ter pontos de convergência, e esses pontos de convergência dão um pouco mais de trabalho para você localizar qual é a família, qual é a órbita que pertence a uma família, e podemos ter pontos de convergência que são até comuns, que pode ter a mesma órbita convergindo com outra, com famílias diferentes. Então, isso também pode acontecer, então dá um trabalho um pouco mais braçal, mas de forma interessante a gente consegue perceber as diferenças quando tem um comportamento de uma família para outra. Então, esse mapa, ele representa para nós esse conjunto de condições iniciais de y0, x0 ponto igual a zero, e y0 ponto com as condições do eixo do valor de x e do valor da constante de Jacobi, né?
E o que a gente faz, na verdade, do ponto de vista matemático também, né, é pegar a equação da constante de Jacobi, né, onde se vê aqui o potencial efetivo, e através dessa equação, entender os valores da constante de Jacobi para os valores de x que vão satisfazer algumas condições de órbitas que são possíveis, né? No caso nosso específico, a gente trabalha aqui depois parametrizando o potencial efetivo. Então, a gente utiliza alguns parâmetros de massa, que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, e através desses parâmetros de massa, a gente parametriza o potencial efetivo para que a gente consiga entender essas curvas de uma maneira mais satisfatória. Bom, e o que a gente quer, na verdade, é que surja esse tipo de mapa que está aí, né? Esse não é um mapa do meu resultado, dos nossos resultados aqui. Esse mapa foi extraído do artigo da Alessandra, né, de 2021, mas eu acho interessante mostrar, né? Então, esse mapa, ele mostra aqui para nós essas curvas, né, que estão aparecendo aqui, nessa região ZL, região ZR, ZD, e cada curva dessa representa uma família de órbitas periódicas. Essa tem uma região A aqui, que está estendida aqui embaixo, uma outra região B também, da mesma forma, e no eixo X nós temos valores de x0, e no eixo Y aqui, né, no eixo vertical, a gente tem os valores da constante de Jacobi. E aqui tem alguns dados interessantes, né, algumas coisas interessantes para a gente falar sobre isso. O primeiro é que vocês estão vendo aqui algumas letrinhas que estão aparecendo aqui. Isso aqui são classificações dessas famílias. Já há bem tempo já se classifica essas famílias com alguns nomes, e dependendo do sistema, essas famílias são repetidas, né? Então, a família M, família H, essas famílias aparecem em vários tipos de sistemas que já foram publicados, então já tem nomes específicos algumas famílias. E, como eu disse anteriormente, né, essas linhas, cada ponto que forma uma linha, ela representa uma órbita periódica. E para o sistema que a gente vai ver hoje, né, usando essas mesmas dimensões, praticamente, a gente encontrou mais de 1.000 órbitas periódicas, né? Então, nós temos muitas órbitas periódicas produzidas aqui no mapa, por exemplo. Outra coisa importante também, né, é que à medida que eu vario o valor de x0, né, a constante de Jacobi também varia, né, e então você tem aí essa linha contínua sendo produzida. Outra coisa também importante dentro desse mapa aqui, né, nós temos essas regiões cinzas, que são regiões não permitidas, vamos dizer assim, né, da existência dessas famílias. E essas regiões aqui não permitidas é que, quando a gente analisa a constante de Jacobi, né, e a gente pensa exatamente se a gente for trabalhar com ela algebricamente, né, pensando exatamente no termo que contém a velocidade, então, basicamente, são regiões que não permitem velocidade, né, para satisfazer a equação de Jacobi. Então, essas regiões, elas são regiões tecnicamente proibidas, vamos dizer assim. E o que a gente pode tirar daqui desse mapa, né, pensando assim de um modo geral? Primeiro que a existência de múltiplas famílias de órbitas periódicas, né, vai corresponder a um conjunto corresponde a um conjunto de famílias diferentes e, basicamente, de formatos e configurações de órbitas diferentes. Se a gente for caminhando dentro dessa linha contínua, a gente vai vendo exatamente como essas órbitas vão variando ao longo dos valores de x e de c, e dá para a gente ter uma ideia de onde nasce, vamos dizer assim, uma órbita, onde morre exatamente uma órbita, né? Como é que essa órbita evolui, e até pensar em análise até um pouco mais profunda sobre a condição de existência de órbitas que satisfazem, por exemplo, regiões, né, que satisfazem as condições de órbitas estáveis, órbitas instáveis,
No paper que a pessoa da Alessandra publicou, tem uma análise exatamente dessa região de estabilidade, região de instabilidade. Então, dá para a gente tentar mapear esse tipo de coisa também com esses resultados. E outra coisa é tentar, ou pelo menos entender, como que essas órbitas elas evoluem, pensando nos pontos de equilíbrio, de modo geral, né? Então, analisando como essas órbitas evoluem, condicionando esse tipo de evolução aos pontos de equilíbrio. Também é importante para a gente entender como é que se dá as condições de uma partícula para uma missão, alguma coisa do tipo, né? Bom, e aí, por que então tripolo segmento articulado, né? De onde vem essa ideia do tripolo segmento com articulação, com tripolo com articulação do segmento? Na verdade, essa ideia ela surge do dipolo segmento. Então, quando chegou até a gente essa publicação desse artigo em 2021, né, foi usado um dipolo segmento para representar as órbitas periódicas e as condições de estabilidade e instabilidade no asteroide Cleópatra. E a partir daí, então, assim que foi apresentado, a gente começou a estudar esse tipo de configuração e pensar numa evolução desse dipolo para um tripolo e quem sabe a gente encontrar configurações ou poder estender as configurações para análise de órbitas periódicas simétricas em corpos de outros tipos, né? Essa basicamente foi a ideia. Então, a partir do dipolo, vem, então, o tripolo, né? Que é esse modelo que a gente acrescentou mais uma massa e duas hastes agora, praticamente, e como é que isso também pode ser aplicado em corpos com outro tipo de configuração que não fosse o Cleópatra. E no ano passado não, né? No final do ano retrasado, já me perdi um pouco no tempo aqui, mas foi no final de 2023, isso mesmo. Nós encontramos um asteroide, o Holliday, né? Que aqui estão as características dele, né? Quase 1,5 km de comprimento e classificado pela NASA como potencialmente perigoso, pela sua proximidade com o planeta, com a Terra. E o que nós fizemos foi desenvolver, né, usar praticamente quase que a mesma metodologia, desenvolver o potencial efetivo, analisar as órbitas periódicas simétricas e poder aplicar isso, de certa forma, em algum corpo que a gente tem encontrado. E isso resultou, então, a publicação do artigo no final de 2023. Isso mesmo, agora eu conferi a data aqui, né? E aí a questão veio depois disso, né? Então, ok, a gente consegue ter o tripolo, mas ainda estamos dentro dos corpos que são alongados, de certa forma, né? O que a gente fez com o Holliday foi variar as massas, variar o tamanho das hastes, né? Variar a massa das hastes. Então, você tinha ali algumas possibilidades de variações para análise de corpos que tem uma distribuição de massa de forma não contínua, né? Uma distribuição de massa um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, alguma coisa assim. Então, você conseguia compensar isso, mas ainda estava na restrição de um único eixo. E aí veio a ideia posterior. Então, e se nós articularmos as hastes, né? O que pode resultar? Então, tenho aqui uma configuração de um desenho, né? Esse asteroide é o Itokawa. A gente não está trabalhando com isso ainda, porque o Itokawa ainda não tem simetria, né? Então, mas aqui dá para ter uma ideia de onde a gente quer chegar, né? Basicamente. Então, articulando as hastes e articulando, e claro, né? Alterando as massas ou das hastes ou dos corpos, ou das massas das esferas, a gente consegue, pelo menos, mapear, né, algum tipo de corpo diferente dos corpos que são alongados. Então, essa aqui é uma ideia ainda futura, né, para a gente estar trabalhando em cima desse tipo de potencial.
Então, a gente começou, né, a trabalhar com essa articulação. E aí vem, então, o primeiro trabalho, ou a primeira análise desse tripolo, que é o tripolo segmento articulado, né? E aqui é o desenho que foi feito pelo grupo aqui, né, de pesquisa, e é essa configuração inicial que a gente tem, né? Então, continuamos com as três massas, M1, M2, M3. A ideia é, para que tenha uma simetria inicial, a gente trabalhe com ângulos iguais aqui, a θ, né, tanto para a articulação do primeiro eixo quanto para o segundo eixo. Nós temos aqui um x1, que é a distância... o centro nosso aqui do nosso sistema de coordenadas está exatamente sobre o centro de massa do sistema. Isso facilita para a gente desenvolver o potencial efetivo, né? Então, a ideia é sempre essa. E a primeira haste tem um comprimento L1, a segunda haste tem um comprimento L2, mas inicialmente a gente está igualando esses comprimentos, né? Para a gente estar buscando a forma mais simétrica possível, para a partir daí a gente conseguir pensar em algo assimétrico, né? E verificar se existem órbitas ou não em outros tipos de sistemas com uma simetria maior, né? É basicamente essa a ideia. E essa coordenada x1 aqui do corpo M1 está descrita aqui em relação, então, à origem do nosso sistema de coordenadas. Feito isso, né, então, para esse caso específico, nós estamos trabalhando com L1 e L2 iguais, né, também para aumentar a nossa simetria. As massas da haste, MH1 e MH2 são as massas da haste, também são iguais, então estou chamando aqui de MH. A massa total do sistema vai ser a soma das duas hastes e mais os três corpos, e ainda, para efeito de simetria, nós estamos admitindo que a densidade de massa da haste 1 e da haste 2 também são iguais. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos fixando o centro do nosso sistema de coordenadas justamente no centro de massa. Então, assumindo essas condições, a gente eleva o grau de simetria de forma muito alta para esse tipo de sistema, né? E é essa a ideia que a gente quer inicialmente. Bom, aqui está a representação da descrição do x do centro de massa, então, coordenada x do centro de massa. Então, pode ver aqui que nós estamos somando, né, o centro de massa da primeira partícula, da segunda partícula. Aqui, o eixo x da segunda partícula já escrito em função de L θ e do x1. Aqui a mesma coisa, a partícula 3, também já escrito a coordenada sua x em função de θ e x1. E aqui essa soma das duas integrais são as coordenadas do centro de massa das hastes, né? Já integrando desde o ponto inicial da haste, da extremidade inicial da haste até a extremidade final da haste. E com isso, então, quando a gente assume que x é igual a zero, a gente consegue simplificar isso de uma forma muito significativa, né? Então, esse x do centro de massa aqui se resume a esse termo que está aqui, né? Aqui tem uma barrinha aqui, mas essa barrinha está a mais, tá? Ela não existe. Então, é 2m sobre mzão, onde mzão é a massa total, o m é a massa das partículas, todas elas têm a mesma massa, então é a massa de uma partícula, e o mh é a massa da haste, né? Dividido pela massa total. Vê que multiplica L cosseno θ menos x1. E o x1 também, a partir das considerações da configuração anterior, a gente consegue escrever como sendo esse termo que está aqui. L cosseno θ, 2m2 sobre massa total, mais mh sobre massa total. Bom, o que foi feito, então? Qual é a próxima ideia para a gente começar as simulações de um modo geral, né? Estabelecer as coordenadas do meu sistema. Então, pensamos num ponto comum, um ponto qualquer aqui, né, com coordenada x, y, e aí
esse ponto ele é descrito por um sistema de coordenadas aqui, né, com um vetor R1 em relação à massa 1, R2 em relação à massa 2, R3 em relação à massa 3 e um R em relação ao centro de massa. E aí, o que nós fizemos foi escrever exatamente o potencial desenvolvido nesse ponto P, usando essas coordenadas que estão aí. E aí chegamos nessas relações aqui, né? Primeiro, R1 ao quadrado, aqui tá o 1 está maior, né? Mas é o x1 mesmo, então x mais x1 ao quadrado, mais y ao quadrado. O R2, L cosseno θ menos x1 ao quadrado, depois mais L seno θ menos y ao quadrado. A mesma coisa para o R3 ao quadrado, né? Só mudou aqui o sinal, porque um está acima do eixo x, o outro está abaixo do eixo x, né? Bom, então a gente consegue desenvolver o potencial para esse sistema nesse ponto XY. Então aqui a gente tem o potencial escrito em função das massas, né? E em função das coordenadas e dos vetores. Em função dos vetores. R1, R2 e R3. Ok. Quando feito, então, o potencial, o próximo passo nosso foi parametrizar isso em relação aos parâmetros de massa. E aí, a ideia foi basicamente a seguinte, né? Assumimos, então, que M2 igual a M3, que é igual a Mzinho, L1 igual a L2, que é igual a L, né? As duas massas da haste sendo iguais, que é igual a MH, como eu já tinha falado anteriormente, a massa total, a soma de todas as massas. E aqui, para uma questão de desenvolvimento do potencial, eu acabei escrevendo esse potencial em função desses termos que estão aqui. Então, a massa das partículas, estou chamando aqui de MP, que é a massa das partículas, a soma das três massas, um MHzão, que é a soma das duas hastes, e agora começamos a trabalhar com os chamados parâmetros de massa, né? Então, estou chamando de μ aqui, o Mzinho sobre a massa dos corpos, né? M1 mais M2 mais M3, a soma das massas dos corpos, e um μh, que é a massa da soma das duas hastes dividido pela massa total. Então, a ideia foi escrever esses parâmetros de massa para poder trabalhar com o potencial do tripolo segmento articulado, né? De forma que eu consiga diminuir o número de variáveis e tentar simular isso de uma maneira mais prática, né? E mais fácil de ser compreendido e mais rápido, claro, né? Então, aqui estão escritos os termos do potencial em função agora dos parâmetros de massa. Então, para nós, né, o M1 sobre a massa das partículas vai ser 1 menos 2μ, a massa das partículas sobre a massa total, 1 menos μh. Quando eu faço M1 sobre a massa total, eu tenho um produto dos dois, 1 menos 2μ, que multiplica 1 menos μh. A massa Mzinho, que é da partícula 2, né, ou da partícula 3, dividido pela massa total, vai ficar μ, que multiplica 1 menos μh, e a massa da haste, ou das hastes, porque as massas são as mesmas, né, sobre a massa total, ficou μh sobre 2. Então, parametrizando isso aqui, né, ou parametrizando os valores dessas massas, nós chegamos, então, ao potencial efetivo desses tripolos segmento articulado, desse sistema. Então, aqui está representado o nosso potencial efetivo. E o K que aparece aqui é aquela constante de movimento que já tem publicado, que já vem lá publicado no dipolo, já está publicado também no tripolo, que é esse G vezes a massa total. Aqui só está o índice T, mas esse M que aparece aqui é o M sem o índice T, tá? Ômega 2 sobre L ao cubo. Ok, então, desenvolvendo o potencial efetivo, nós já vamos, então, para a integração e para a simulação dos resultados. Então, não sei, eu fiquei na dúvida agora se eu já tinha apresentado, eu tinha falado do TIDES, mas eu acho que a Alessandra também falou, né? Mas o sistema que nós usamos, né? O software que nós usamos é o TIDES, que já foi usado pela Alessandra lá no primeiro paper, a gente continuou usando no segundo e agora estamos usando nesse.
no tripolo e continuando usando o tripolo articulado. Então, a gente utiliza o pacote matitides e libitides, né, de uma forma bem geral aqui, para não entrar nessa parte específica, mas o matitides, ele é um pré-processador que utiliza o matemática para configurar as condições de processamento, e nós temos uma biblioteca para o modelo que é feita numa linguagem C, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é escrever os padrões, as variáveis, como essas variáveis, como a gente pode modificar as variáveis do meu sistema, que basicamente agora ficaram só 5, daqui a pouco acho que eu já vou colocar um slide falando das 5 variáveis. Eu modifico isso numa linguagem C, faço a integração, porque o TIDS ele faz a integração pelo método da série de Taylor, né? E o matemática, então, ele pega esse resultado e vai fazer todo o processamento depois para gerar os resultados finais, que é esse mapa e mais as órbitas no final. Então, essas aqui são as condições iniciais do modelo. Ó. Então, nós, pegando todas aquelas variáveis de massas e de haste, né, e comprimento da haste, massa da haste, aquela coisa toda, nós conseguimos chegar a 5 variáveis, né? O K, o Mi, que aqui no caso é o parâmetro de massa do corpo 2 ou do corpo 3, nesse caso específico, as massas são iguais, então tanto faz um ou outro, né? O MiH, que é o parâmetro de massa da haste, o θ, que é o ângulo das hastes em relação ao eixo X, e o L é o comprimento delas. Essas são as condições iniciais do sistema. E isso, a gente tem uma infinidade de valores para poder trabalhar aqui, né? Então, eu posso modificar o ângulo θ, posso modificar a relação as configurações de parâmetros de massa da haste em relação depois aos parâmetros de massa das massas, enfim, né? A gente tem aqui muitas variações para serem feitas. E eu trouxe aqui para vocês uma delas que eu achei interessante, até para comparar um pouquinho depois foram os mesmos parâmetros de massa que eu usei para o tripolo, um deles, né? No tripolo a gente trabalhou com muitos parâmetros, variando a massa da haste desde 10% até 90% da massa total, mexemos com os parâmetros de massa dos corpos, então tivemos muitas variações. Mas para esse caso específico, para apresentar aqui, para a gente conversar sobre isso aqui hoje, eu resolvi usar esses parâmetros que estão aqui. Então, eu usei o MiH, que é 0,1, que representa o seguinte, né? Nós estamos falando que de uma massa total de 1, né, normalizando, a haste, então, representa 10% da massa do meu sistema. E aí sobra, então, o restante para as massas das partículas. E o comprimento da haste igual a 1, né, parametrizando também em uma unidade de comprimento qualquer. E usando aqui o ângulo de 45 graus para poder medir os resultados em função desses ângulos. Bom, esse é o resultado que nós chegamos, né? Então, eu vou comparar daqui a pouquinho com o tripolo, mas só para a gente ter uma ideia que isso aqui já é um dado tratado, tá? Então, já tem tratamento aqui para poder tirar aqueles pontos que realmente não representam famílias, né? Então, já tem os dados tratados. E nós achamos aqui 4 famílias de órbitas periódicas, né? Essa família aqui eu chamei de 1, aqui 2, 3 e 4. E usando, então, as condições de MiH igual a 0,1. Se nós compararmos com o tripolo, para também Mi igual a 0,1, né, dá para perceber que o número de famílias reduziu drasticamente, né? Mas algumas coisas interessantes apareceram aqui, né? A primeira é que essa região não permitida, né, essa região do lado direito aqui, ela aumenta significativamente, né? Então, a gente tem essa região proibida aumentada. Essa região do lado de cá, praticamente quase que ficou do mesmo jeito, né? Talvez um pouco mais, alguma coisa, mas bem pouca coisa significativa. Mas o número de famílias reduziu muito drasticamente. Então, a gente percebe aqui uma mudança grande em relação ao tripolo segmento.
Veja que a condição aqui é praticamente o mesmo tripolo, só que articulado, né? Então, o fato de você entrar com articulação muda drasticamente esse mapa de órbitas periódicas simétricas, né? Um outro fato interessante que dá para a gente perceber aqui, que essas convergências, que são essas convergências de órbitas, de famílias de órbitas periódicas, que tinham no primeiro, no tripolo segmento, já não existe mais aqui, né? A gente não tem mais famílias convergindo. Então, isso também acaba sendo uma mudança significativa. A gente percebe aqui que essa família, né, que está representada aqui no dipolo, ela praticamente ela aparece no tripolo articulado. Então, tem uma família aqui que ela é persistente nesse sentido, né? E essa turma aqui de baixo, né, a família de órbitas periódicas aqui de baixo, que a gente já classifica como família M, ela dá uma modificada razoável, né, o comportamento da curva muda, mas ainda aparece essas famílias de órbitas periódicas nessa região do mapa, que também é interessante. Nas outras simulações que eu fiz, também ela continua persistindo. Então, a gente verifica essa persistência dessas famílias nessa região do mapa. E aqui eu trouxe para vocês, então, algumas órbitas, né, dessas famílias, já apresentando para vocês aqui. Então, só para ilustrar o que é essa figura, aqui está a família, né? Então, veja que o ponto verde é o início da família, então eu tenho essa órbita aqui em verde, e esse ponto azul é o final da primeira família, que eu chamei aqui de família 1, né? Então, a evolução ao longo da família é que a órbita saia dessa geometria e vá migrar para essa geometria aqui, no final da família, né? Então, aqui eu tenho um ponto que é vermelho, é um ponto central, então essa família vai evoluindo desse jeito. Aqui tem uma outra família, que é aquela família bem lá de cima, né? E aqui, se vocês perceberem, né, aqui não é uma curva suave, porque, na verdade, eu acabei simulando com poucos pontos, né? Mas à medida que eu for aumentando esses pontos, essa curva ela suaviza. Foi uma questão só de tempo mesmo, de simulação, só para eu verificar alguns dados que eu queria, né? Então, se eu aumentar o número de pontos, essa curva vai suavizando cada vez mais. Mas dá para a gente ter a ideia do que acontece, né? Então, aqui estão algumas órbitas, né? Dentro desse tipo, dessa família, que eu estou chamando aqui de família 3. Então, mesmo caso, né? Começamos aqui na verde, então eu tenho essa órbita inicial e ela evolui para azul, e esse ponto vermelho aqui é essa órbita que está aqui, né? Então, aqui tem um outro conjunto de famílias. Aqui tem a família 4, né, que é aquela família que está lá embaixo, né, no sistema, naquele mapa. Então, quase que a órbita ela não muda significativamente, né? Ela vai ficando mais ovalada, né? Vamos pensar assim. Mas, de qualquer forma, dá para a gente perceber como é que elas evoluem. Então, eu tenho aqui inicialmente essa órbita em ponto verde, né? E vai evoluindo ao longo da família, ao longo da curva aqui. O ponto azul é o final, então eu tenho essa órbita final. E aqui a órbita num ponto qualquer dessa família. Então, esse tipo de figura mostra exatamente como essas famílias evoluem. Então, é interessante porque isso dá para a gente entender o comportamento da família como um todo, né? E dá para perceber também quando alguma... Porque no tratamento gráfico que a gente faz, e como a gente vai selecionando as famílias de forma manual, pode correr o risco de você pegar uma órbita que, principalmente quando você tem pontos de convergência, pode correr o risco de pegar um ponto que parece ser de uma família, mas é de outra. Então, com essa evolução, a gente consegue perceber um padrão que não é comum. Fala, pô, essa órbita aqui está fazendo essa evolução e de repente muda. Então, a gente sabe que aquela órbita não corresponde àquela família. Então, esse quadro ele é muito importante para a gente entender isso. E aqui eu mostro para vocês, de um modo geral, como estão definidos os pontos de equilíbrio desse tipo de sistema.
Então, aqui são as curvas de velocidade zero, e nos mapas anteriores, né, só por uma questão mesmo só de ajuste do software, eu poderia ter colocado os pontos de equilíbrio nos mapas anteriores, né? Mas acabei não ajustando isso no sistema, então acabou não aparecendo. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia desses pontos de equilíbrio, das curvas de velocidade zero, e fica mais claro para a gente ainda como poderia ser o comportamento de uma partícula dentro dessas regiões, né? E essa análise pode ser importante para a gente analisar o sistema como um todo e olhar exatamente como é que essas curvas variam, à medida que a gente varia os ângulos, variam as massas, né? A gente pode entender todo o comportamento dinâmico disso. Então, veja aqui que nós temos 6 pontos lagrangianos aqui, né? Bom, já indo para a finalização desse seminário, então, quais são as minhas considerações finais com relação a esse estudo, né? Bom, que quando você articula, né, as hastes, então, muitas famílias que no tripolo, né, apareciam de forma contínua, essas famílias ou desaparecem na hora que você articula, e isso para qualquer ângulo, tá? Não precisa ser necessariamente 45 graus, mas se eu mudar a configuração angular, né, começando do tripolo e fechando essas hastes, quando eu mudo os ângulos, quando começa a mudar os ângulos, muitas famílias já desaparecem, outras se fragmentam totalmente, então quer dizer o quê? Que surgem famílias de órbitas não necessariamente fragmentadas da anterior, mas o modelo fragmentado ele começa a surgir. Então, aquela região que era povoada por órbitas periódicas, no caso do tripolo segmento, ela começa a aparecer de forma muito fragmentada. Bom, surgem novas famílias de órbitas periódicas, e eu ainda, quando eu falo novas, são novas mesmo, porque procurando na literatura dos artigos que publicam, ou que já publicaram órbitas periódicas simétricas, aparecem famílias que ainda não surgiram, não apareceram em nenhum momento, né? Então, coloquei também a alteração das regiões proibidas, porque normalmente, no caso do dipolo, do tripolo, essas regiões proibidas, elas praticamente se sobrepunham, né? Eram iguais. Agora, essas regiões proibidas tendem a aumentar. O que dá para ser feito aqui também, né, é que isso aqui, talvez uma análise de um estudo posterior, né, mas alterando os valores da constante de Jacobi, aqui a gente pode pensar nas questões de estabilidade do sistema, né, pensando na questão de energia, né, nas órbitas mais energéticas, menos energéticas, pensando aí em análise da hamiltoniana do sistema. E é claro que o que a gente quer, na verdade, no final das contas, tentar aplicar isso em algum corpo que seja possivelmente objeto de estudo de alguma missão. Nesse modelo totalmente simétrico, a gente ainda não encontrou, ou pelo menos não apareceu nada até agora, mas estamos buscando algum corpo que possa ter uma simetria razoável para a gente começar a estudar e aplicar esse tipo de corpos, né? E aqui estão algumas referências, né? E meu muito obrigado. Obrigado, Juliano. Apresentação bem didática, bem clara. Obrigado pela apresentação. Então, agora a gente está aberto aí a perguntas, comentários, sugestões de andamento do projeto, né? Um projeto em andamento. Sugestões também são bem-vindas. Acho que eu passei do tempo aí, né, Otton? Estou vendo agora, não, desculpe pelo tempo, viu? Nossa, foi... Helena, por favor. Pode ligar o microfone. Isso. Parabéns, Juliano. Muito boa apresentação, excelente. A pergunta Obrigado, clássica daí, que você deve comentar sobre a sensibilidade disso sobre as condições iniciais. Comentar isso. Quando o senhor pergunta as condições iniciais para a simulação do nosso sistema aqui, né? Isso.
Na verdade, o que a gente fez aqui inicialmente para começar as simulações foi tentar colocar isso tudo normalizado, de certa forma, né? Então, o L igual a 1, o K igual a 1, isso tudo facilita para a gente as questões da simulação de modo geral. Então, quando a gente faz os parâmetros de massa, usando valores em função da normalização, isso acaba facilitando o resultado nosso, porque você pode colocar qualquer valor que você quiser, né? Está tudo normalizado. Então, acaba facilitando. Então, essa foi a ideia inicial dessas condições iniciais. Muito obrigado. Parabéns, realmente, bem dado. Obrigado, Karina. Silvia? Oi, Juliano, tudo bom? Oi, Silvia. Parabéns pela apresentação, você é sempre muito didático. Obrigado. Com relação a alterar as massas, o tamanho das massas, e vamos primeiro pelas massas, qual seria mais fácil? Existe algum caminho? Vamos supor, você alterar a massa que está no meio, ou fazer as outras que estão nas pontas diferenciadas? Qual é o problema que gera? Bom, a facilidade disso, como a gente parametrizou, né? Alterar uma ou alterar outra, o parâmetro altera, então isso a gente não tem nenhuma dificuldade. Com relação aos resultados, quando a gente começa a alterar as massas, a gente percebe uma variação relativamente grande do número de famílias. Então, as famílias de órbitas periódicas, elas tendem a diminuir. À medida que eu vou aumentando a massa, esse número de famílias, essa quantidade, o número de famílias não, a quantidade de órbitas tende a diminuir. E isso foi um resultado que eu acabei vendo quando eu coloquei a massa central diferente das massas das pontas, né? Até agora eu não fiz ainda aumentando as massas das pontas em relação à massa central, isso eu ainda não fiz, mas como resultado. Mas a gente percebe alteração significativa no mapa, isso com certeza. Ok, obrigada. Obrigado, Silvia. Gladson, por gentileza. Opa, vocês me escutam bem? Sim, perfeito. Certo. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Juliano. Realmente muito boa a tua apresentação, muito possível de ser seguida, isso é louvável. Cara, são duas perguntas, na verdade. Na verdade, a segunda pergunta é mais talvez, sugestão, né? Mas, assim, a primeira pergunta você apresentou aquelas famílias, no caso, com um ângulo e tal, talvez seja uma pergunta até meio tonta, mas a família, você para... Qual é o critério de parada da família? Por que ela para? Bom, então deixa eu tentar responder a sua pergunta, né? O que dá para perceber, muitas das vezes, é que essas órbitas, elas vão caminhando ou para uma convergência com as massas, ou elas vão caminhando para uma convergência com os pontos lagrangianos. Então, o limite que a gente percebe dessas órbitas é nesses pontos, sempre pontos de convergência em algum momento. Isso sugere, né, que é um outro estudo que eu já tenho pensado, sugere algum tipo de problema de colisão, alguma coisa assim, né? Então, então a gente percebe a convergência dessas órbitas para esse tipo de efeito ou de fenômeno, né? Entendi. Desculpa, a sua segunda pergunta eu não lembro qual que foi. Não, você não fez ainda, né? Isso, ainda vou fazer. Desculpa. Porque, na verdade, tem um pouco a ver com essa comparação que você fez também com o caso do tripolo segmento, que, na verdade, seria bem interessante. Você decidiu mostrar o θ π sobre 4, né, se eu não me engano, mas, na verdade, seria bem interessante, até desde um ponto de vista mais purista, sabe? Ver esse problema como uma perturbação do problema tripolo segmento. Ver o tripolo segmento articulado como uma perturbação, dependendo desse θ. Esse θ poderia ser um parâmetro de perturbação.
desse problema sem articulado, sabe? Você chegou a fazer simulações para tetas muito pequenos, e aí muito pequenos pode ser, sei lá, π dividido por 1000. Para ver como seria essa figura, claro, primeiro numericamente, óbvio. Não cheguei a fazer com um ângulo muito pequeno, não. A gente a gente estava tão focado nesses ângulos grandes, né, para tentar articular o modelo como um todo, que eu não fiz para tetas muito pequenos. Mas é uma boa ideia. Muito obrigado pela sugestão. Eu achei muito legal. Imagina. Enfim, de novo, parabéns. E é isso aí. Obrigado. Obrigado, Gladson. Mais alguém? Mais alguma colocação? Eu, na realidade, fiquei intrigado, quer dizer, eu gostei dessa sugestão do Gladson também, de repente colocar poucos graus, né, um grau, o teto ali, bem aberto, né, e aí você analisar como sendo uma perturbação, como afetaria o problema alinhado, né, sem articulação. Mas a pergunta do Vilhena também, eu pensei de outra maneira, Juliana, eu queria perguntar para você, que eu também não sei a resposta não, mas quando o Vilhena falou em sensibilidade, eu pensei, né, quando você acha... Quer dizer, o processo de encontrar uma órbita periódica, quão preciso ele é? Se você mudar um pouquinho ali o x0, vai achar aquela órbita periódica ali, ou é muito sensível, se mudou um pouquinho, você não consegue pegar ela? Quão preciso tem que ser isso, o passo que você vai dando ali para achar? E tem a ver com aquela pergunta, Helena, de sensibilidade. Quão sensível é a distância? Também não sei te responder, eu acho não, Otto. Mas assim, o que a gente percebe nas simulações, de certa forma, é que pelas condições, mudando as condições iniciais, a constante de Jacobi também, ela, por consequência, ela também já modifica e a gente sai totalmente da família. Então, mas qual é o passo? Que passo você está identificando? Qual é o passo que você dá, por exemplo? Você vai, para percorrer aquela grade lá, você vai mudando, por exemplo, o x0, e aí acha o correspondente CJ. Quanto é o passo para mudar? Esse passo, ele, no nosso sistema, ele é arbitrário, mas eu normalmente trabalho dividindo aquela grade em 1000 passos. Então, seria 1/1000, vamos dizer assim, da grade total, né? Tá, mas se você fizesse dividido por 100, você ia achar os mesmos caras? Não, alguns iam sumir. Você perde órbitas. Perde, né? Então, Normalmente você identifica famílias, as mesmas famílias, mas você perde quando perde órbitas. Então, quanto mais passos, você varre mais isso de uma forma mais eficaz, né? Tá, mas eu acho que é um parâmetro interessante a fazer o teste né, passar essa informação quando escrever um artigo, né? Quanto que o passo a partir do qual se começa a perder informação, então tem que ser pelo menos de tanto. Isso, de certo modo, acho que vai ao encontro da pergunta do Vilhena, no sentido de quão sensível é isso. Entendi. Legal. Eu vou até anotar isso como sugestão, sim. Ok, legal. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou comentário? Não? Ok, então agradecer novamente ao Juliano. Obrigado, Juliano. Foi um prazer. Obrigado.